13º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Luz e cor nas unidades de hemodiálise. Estudo de caso. Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. Gislaine Bianchi, Ricardo Utimura Sueta, Priscila Lacerda Duarte David. Com a evolução dos projetos arquitetônicos hospitalares e o aumento gradativo da preocupação com a humanização, surge a necessidade de focarmos as atenções para que o todo seja realmente eficaz, transformando os espaços em importantes instrumentos de apoio à saúde. Unidades de hemodiálise foram escolhidas pelo fato de os pacientes passarem grandes períodos em tratamento e de se debilitarem muito emocionalmente, ora pela significativa dependência da máquina que filtra seu sangue, ora pelo tempo que se submete ao tratamento, ora pela convivência eminente com a emergência e, consequentemente, com a morte. A integração dos projetos de iluminação natural, de iluminação artificial e cores deve promover conforto e boas sensações aos pacientes, minimizando assim suas dores, transformando os ambientes em importantes instrumentos de apoio à saúde. A arquitetura hospitalar apresenta-se como aliada na busca por proporcionar espaços e estabelecimentos de assistência à saúde que prestem suporte psicossocial aos seus usuários, tendo em vista que o objetivo daqueles que trabalham em tais espaços é o aumento da qualidade de vida do ser humano. Com a evolução de projetos arquitetônicos, percebe-se uma preocupação com a humanização de espaços. Estes se tornam importantes instrumentos de apoio à saúde. Unidades de hemodiálise necessitam de espaços dinâmicos, com conforto e contato com a natureza, já que nestes locais o paciente se encontra com estado emocional debilitado e permanece longos períodos de tratamento. Portanto, o uso de cores, iluminação natural e iluminação artificial nestes locais se tornam essenciais. Podemos definir como doença renal crônica uma lesão que geralmente leva à perda progressiva e irreversível da função dos rins e tem como principais causas a diabetes, hipertensão e doenças do coração. Ela pode ser classificada em aguda quando instala-se em horas ou no máximo poucos dias. Costuma durar menos de 3 meses, podendo haver recuperação completa ou não da função renal. Pode também ser classificada como crônica quando há perda irreversível do funcionamento dos rins. O tratamento é feito por dois tipos distintos: a diálise peritoneal e hemodiálise. O desenvolvimento de projetos arquitetônicos para unidades de diálise e hemodiálise deve ser pautado em algumas normas. Dentre elas, podemos citar a RDC 50, que é o Regulamento Técnico para Planejamento, Programação, Elaboração e Avaliação de Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, a RDC 154, que é o Regulamento Técnico para o Funcionamento dos Serviços de Diálise e o Código de Obras Local. Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os seguintes métodos: pesquisa fenomenológica, revisão bibliográfica, entrevistas, observações de pacientes e funcionários, avaliação pós-ocupacional, estudo de caso, levantamento fotográfico. Luz e cor. A elaboração de projeto de iluminação e a utilização de cores para ambientes hospitalares são complexas e devem buscar satisfazer os diversos critérios técnicos, compatibilidades físico-funcionais e conforto psicológico. A solução projetual deve atender prioritariamente às demandas da atividade ali desempenhada, compatibilizando a função assistencial com outros requisitos
psicocognitivos pertinentes à arquitetura e ao conforto humano. O ser humano é influenciado por 3 aspectos fundamentais: físico, cognitivo e psíquico. A associação adequada desses fatores permite projetar ambientes seguros, confortáveis e eficientes. Dentro de um ambiente hospitalar, onde geralmente ocorrem privações sensoriais, principalmente em relação à agradabilidade visual, a estética torna-se um importante complemento ambiental e de satisfação. O uso adequado da iluminação e a disposição de cores criam ambientes mais interessantes e agradáveis. Para bons projetos, deve-se utilizar a iluminação e a cor, levando em consideração o tamanho das janelas, cargas térmicas, níveis de iluminância e refletância exigida nos ambientes. Em relação às cores, é preciso observar sua absorção térmica, quantidades utilizadas e sensações psicológicas que provocam. Iluminação natural. Alguns aspectos da iluminação natural são: influencia no estado do humor das pessoas, quando adequada, evita grandes contrastes e ofuscamento, auxilia na distribuição homogênea da luz e varia de acordo com o tamanho das aberturas. Para projetar levando em consideração a iluminação natural, é importante conhecer primeiramente as condições climáticas locais, a disponibilidade de luz proveniente da abóbada celeste e o entorno. É necessário também uma análise do calor em um ambiente e evitar a incidência de luz solar direta sobre ambientes de trabalho. Segundo o British Standards Institution, deve-se evitar o desconforto visual, principalmente nos ambientes em que os pacientes têm pouca mobilidade. É preciso lembrar do desconforto causado pelo ofuscamento decorrente do contraste entre as luminâncias interiores e as altas luminâncias das áreas visíveis do céu. Há 2 maneiras de diminuirmos o ofuscamento: aumentando a luminância interna, com o uso da iluminação artificial, ou diminuindo a incidência da luminância externa, através de técnicas de projeto, como vegetação, brises e orientação solar. Os mais comuns são os brises externos, que não deixam o vidro absorver calor, proporcionam sombreamento adequado ao ambiente, de acordo com a orientação solar do local onde se encontram. Sua colocação interna funciona ao contrário, favorece a absorção de calor. Já os brises móveis dão ao usuário a possibilidade de movimentá-los de acordo com suas necessidades, porém podem gerar manutenção constante. O uso da carta solar no desenvolvimento do estudo do projeto é muito importante. Sampaio afirma que a presença da luz natural em um ambiente proporciona modificações dinâmicas no espaço, pois ao longo do dia existe uma alteração de sua cor, contraste e intensidade. Iluminação artificial. A iluminação artificial tem a função primária de complementar a natural e, durante a noite, assume a função de fonte de luz para todas as atividades realizadas dentro das unidades. Assim como a iluminação natural necessita de controle, a iluminação artificial exige cuidados, não devendo ser posicionada de forma a prejudicar a visão do paciente deitado. Divide-se a iluminação artificial em 2 tipos: geral e localizada. Enquanto a primeira atende os requisitos básicos para atividades simples, a segunda atende às exigências das tarefas mais específicas. O projeto de iluminação geral tem a função de iluminar o espaço de forma abrangente. Deve-se levar em consideração o projeto de interiores pela refletância das cores, a escolha das luminárias, sua manutenção e seu valor econômico. Já a iluminação localizada abrange pontos focais para tarefas específicas, como observa Pessim. Os valores das iluminâncias nessas áreas dependem das tarefas visuais executadas. Segundo o IESNA, quanto maior é a área de trabalho, mais complexos são os requisitos visuais. Além disso,
O contraste entre as luminâncias, a precisão da tarefa visual e a velocidade requerida para sua execução também influenciam nos requisitos visuais. Esses fatores são fundamentais para garantir boas condições de visão aos procedimentos médicos executados nos hospitais. Muitos efeitos da luz influenciam biológica e psicobiologicamente o indivíduo. Podem causar fadiga, distorção da visão, redução da produtividade, cansaço, alteração no ciclo circadiano e estresse ao longo do sistema visual. É comum os pacientes associarem sua doença às cores. Portanto, dependendo da patologia, escolhe-se cor de luz mais adequada para o relaxamento do paciente. Pode-se dizer que a importância da luz só é superada pela importância da alimentação, já que ela controla o ciclo circadiano e atua no sistema biológico, sendo responsável pela produção de vitaminas e hormônios. Segundo Cavalcante, desequilíbrios do ciclo circadiano podem causar distúrbios, como a depressão do inverno, provocada pela baixa produção de melatonina decorrente do baixo nível de iluminação incidente no indivíduo. Os efeitos de ofuscamento e as refletâncias especulares devem ser evitados. Na especificação de luminárias e lâmpadas, a escolha deve ser em função da quantidade de luz emitida, do ângulo de visão, da temperatura de cor, do IRC e a eficiência energética também deve ser considerada. A temperatura de cor da luz pode trazer diferentes sensações. Luzes amarelas ou incandescentes trazem a sensação de relaxamento, ótima para ambientes que têm esse objetivo. Já luzes brancas promovem energia, deixando-nos mais ativos e são indicadas para ambientes de trabalho. Temperatura de cor usada deverá ser baixa, tornando o ambiente relaxante e agradável. Portanto, a luz normalmente utilizada é a chamada de amarela. Nas áreas de serviço, temperaturas de cor alta, muita luz e luz branca para despertar e induzir ao trabalho e à produtividade. Luz fria branca em ambientes de trabalho e de produtividade. E luz morna amarelada em ambientes de aconchego e relaxamento. Escolha das lâmpadas é de suma importância nos ambientes de hemodiálise, pois neles são realizados procedimentos intravenosos e os médicos necessitam fazer diagnósticos através da cor da pele dos pacientes. Portanto, o IRC da lâmpada deve ser eficiente. A temperatura de cor da lâmpada é fundamental para a boa reprodução de cor e deve ficar sempre entre 330 kelvins e 5.300 kelvins. Contudo, a temperatura de cor da lâmpada isolada não satisfaz todas as exigências. Pessin lembra que lâmpadas de vapor de mercúrio, embora tenham temperatura de cor de 500 kelvins, apresentam baixo conteúdo de vermelho no espectro de luz, que é muito importante na identificação de cores da pele. Cores. A cor age no psicológico, auxilia a definir espaços, orienta e promove a atenção em determinados pontos. Os principais elementos de percepção das cores são matiz, saturação e claridade. Matiz é a proporção de cada uma das cores percebidas: vermelho, amarelo, verde e azul. Claridade é o atributo segundo o qual uma área aparenta emitir mais ou menos luz. Saturação é a proporção de croma de uma cor em relação à sua claridade. Com base em Walker, Nélio Bocaneira diz que podemos classificar as cores em primárias, que são as cores puras e que não podem ser produzidas através de qualquer mistura, as quais misturadas entre si produzem todas as cores que percebemos. Em relação à luz, são o vermelho, verde e azul. E para a cor pigmento, o vermelho, amarelo e azul. Cores secundárias são as produzidas a partir da mistura de partes iguais de duas primárias. E as terciárias resultam da mistura da cor secundária com uma das primárias próxima a ela. As cores quaternárias são resultado das misturas das cores terciárias com o preto ou o branco. Portanto, podemos também classificar as cores em quentes,
que são o vermelho e amarelo, e cores frias, que são o azul e verde. Segundo a tabela de efeitos psicológicos das cores, pode-se observar que azul e verde são cores que causam a sensação de tranquilidade. Vermelho causa a sensação de irritabilidade e intranquilização. Cores como laranja, amarelo e marrom são estimulantes. E a cor violeta é agressiva, intranquilizante e desestimulante. O uso da cor deve atender soluções específicas para diferentes ambientes, visando condições de conforto e estética e estabelecer a integração dos diversos espaços, que devem ser analisados com critério, levando-se em conta o ser humano e suas fragilidades. É necessário planejamento, conhecimento, estudo da área e das cores a serem utilizadas, buscando integrar a luz natural com a artificial, para alcançar eficiência e conforto visual. Portanto, ambientes humanizados e coloridos são essenciais em estabelecimentos de saúde. A cor não deve ser um fim em si mesma, mas um meio estético de proporcionar conforto e tranquilidade aos pacientes e àqueles que trabalham em hospitais. Diagnóstico: Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. O paciente com doença renal crônica. Os dialíticos são normalmente depressivos, por terem sua rotina modificada pelo tratamento. Viram-se obrigados a abandonar suas funções por estarem presos ao horário de tratamento. Escaparam dessa condição os autônomos ou aqueles com melhores condições e que podiam escolher o horário de trabalho. Outros já não suportavam o trabalho físico. O maior incômodo é a falta de trabalho, de sentir-se útil, o que conduz a um nível de estresse elevado. O dialisado depende da família e de transporte para a realização do tratamento. A família, quase sempre desinformada, nem sempre compreende a situação amplamente e acaba abalando mais ainda o psicológico do dialítico. Em entrevista, os pacientes se mostraram relativamente alheios ao ambiente. Porém, em várias oportunidades, disseram que a cor os tranquilizava ou acalmava. Quanto aos que deixavam irritados, o relógio na parede foi apontado como gerador de ansiedade, marcando a duração do tratamento. Em razão do longo período de tratamento, o ambiente acaba ficando cansativo. A escolha pelas cores azul e verde foi predominante entre os pacientes, que sugeriram que fossem feitos apelos visuais com cores mais animadoras, como vermelho, amarelo e roxo. A iluminação artificial incomoda os pacientes mais sensíveis e críticos. Por isso, quando todos estão ligados à máquina de hemodiálise, as luzes são apagadas, ficando apenas a iluminação natural. É fato que o dialítico tem abalos emocionais e que o ambiente onde se encontram os influencia psicologicamente. Mesmo que, subconscientemente, a vista para o exterior, móveis, pinturas, gravuras, adesivos, iluminação difusa e o ambiente esteticamente mais bonito ajudam a melhorar o humor, a dispersar o foco de atenção da doença, influenciando beneficamente no tratamento. Só o fato de se sentirem mais confortáveis no espaço já auxilia. A equipe de colaboradores. Ao entrevistar o corpo de enfermagem, pôde-se perceber que existe apego emocional entre equipe e pacientes. Uma entrevistada disse passar mais tempo na unidade do que em sua casa, afirmando que os pacientes são minha segunda família. Com turnos de trabalho de 12 horas, os profissionais atuam sob tensão contínua. Das tarefas visuais realizadas, a que exige maior concentração e iluminação é a punção da fístula, quando liga um paciente à máquina. Durante o verão, mesmo com algumas janelas pintadas, as enfermeiras reclamam do sol que incide diretamente nos pacientes da ala nordeste da sala. O ambiente colorido harmonicamente e esteticamente bonito, segundo a equipe, diminuiria o estresse, traria mais paz e melhoraria o humor, tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Foram sugeridas cores como azul, verde, amarelo e lilás, todas em tonalidades claras.
A vista para o ambiente externo traria a sensação do dia, já que, durante as 12 horas de atendimento, os profissionais também perdem a noção do tempo. Na entrevista realizada com os médicos da unidade, pôde-se constatar que a iluminação natural do ambiente não é muito bem-vinda. Opinião esta construída pela falta de proteção solar no prédio, que provoca calor em excesso. Para alguns procedimentos, eles necessitam de iluminação diferenciada, geralmente nas cirurgias de introdução de cateter, onde utilizam o foco. A iluminação dos consultórios deve ter um índice de reprodução de cor alto, facilitando a análise de tonalidade de pele ou outros exames baseados em cor. O ambiente de tratamento dialítico. O tratamento acontece em amplo salão, com um posto de enfermagem centralizado. Os pacientes sentem-se bem no espaço, de acordo com as entrevistas, mas reclamam da falta de acesso à TV e da vista privilegiada dos relógios da parede, o que, segundo alguns, aumenta a necessidade e provoca nervosismo extra por não perceberem a hora passar. As janelas têm peitoril de 1,80 m de altura, o que impossibilita a visibilidade externa. Além disso, algumas tiveram seus vidros pintados de branco por causa da insolação. Todas as janelas direcionadas para o leste estão pintadas, bem como algumas para o nordeste e para o sudoeste, para proteger a incidência dos raios solares na área de tratamento. Nos ambientes destinados à diálise peritoneal, todas as janelas foram pintadas. A iluminação é sempre artificial e não tem boa qualidade. A iluminação natural é condenada pela equipe de colaboradores, porque o prédio não teve tratamento adequado. Para eles, seria ótimo que tivéssemos iluminação natural, porém não seria cômodo por causa do calor. Contudo, este tipo de problema é facilmente resolvido através da orientação solar adequada e do uso de dispositivos de proteção como beirais prolongados, que podem ou não ser combinados com aspersores de água, beirais ventilados, brises, espelhos d'água para pavimentos térreos, entre outros. A iluminação dos consultórios, segundo os médicos, não é adequada ao diagnóstico de cor que precisam realizar. Sem janelas, o consultório tem iluminação artificial, com lâmpadas de baixo índice de reprodução de cor e temperatura de cor, contrariando o PSIM, que diz que o IRC da lâmpada deve ser eficiente entre 80% e 85%, e a temperatura de cor da lâmpada deve ficar sempre entre 330 kelvins e 5.300 kelvins. Todos os pacientes disseram que a iluminação do local é boa quando as luminárias estão apagadas. Também citaram que gostam de dormir durante a sessão e que uma iluminação difusa seria melhor. Além de relatarem que o alto índice de luminância ofuscava seus olhos, foram unânimes no desejo de ter vista para o exterior, alegando que tal vista distrairia e ajudaria a controlar a ansiedade. A maior parte dos pacientes entrevistados se diz satisfeita com as cores do local e não as mudaria. As paredes são verde claro, o teto e o mobiliário branco e o piso marrom. As sensações causadas por elas são de tranquilidade e calma. A minoria dos pacientes disse que, às vezes, fica entediada e triste com tais cores. Foi unânime entre os pacientes a frase: estes tons mais claros, referindo-se ao verde claro das paredes, para o hospital está bom, mas na minha casa eu não iria gostar. Solicitam ainda que seja colocada a vegetação no ambiente. Este tipo de relato demonstra o costume dos pacientes em relação a cores claras em ambientes hospitalares. Entretanto, remete a uma questão crucial, a de que o ambiente hospitalar, parecido com sua casa, é mais confortável, como sugere Bocaneira. Muitos não acreditam serem influenciados pelas cores e, quando questionados sobre preferências, todos citam expressões como tons alegres, cores calmas, esteticamente bonito. Referem-se aos tons claros de verde das paredes e teto, o marrom do piso e mobiliários como bem aplicados, por serem cores suaves e não cansativas. Alguns sugeriram tons mais vivos, uso de apelos visuais, quadros e adesivos coloridos, mas ainda mantendo o verde. Outros, a utilização da cor azul, porém em tons mais intensos. Para os apelos visuais citados, poderão ser utilizados com parcimônia as cores mais vibrantes,
que ajudariam a distrair e a mudar o ponto focal de atenção, podendo ser móveis, quadros, gravuras, adesivos, etc. Percorrendo os estudos realizados por Hilda, Borovsky, Lacy, Farina e Bocaneira e Barbosa, tem-se que as cores podem alcançar efeitos psicológicos e visuais importantíssimos no auxílio ao paciente, já que, mesmo subconscientemente, nosso emocional é influenciado por elas. Ambientes monocromáticos alteram nosso estado de humor para estresse. Conclusão. Conclui-se, portanto, que o uso adequado da iluminação e da cor interfere diretamente no aspecto psicocognitivo dos pacientes e funcionários da unidade. Os pacientes sentem-se mais confortáveis e conseguem desviar o foco de atenção para o ambiente, mesmo que por alguns minutos, beneficiando seu tratamento. A equipe de profissionais destaca a significativa influência que a iluminação e as cores exercem sobre suas atividades, tanto estimulando suas ações como debilitando-as. A iluminação direta deve contemplar ações de diagnóstico e atividades de extrema complexidade visual. A iluminação indireta deve ser difusa e manter o ambiente confortável para que o paciente consiga dormir ou assistir TV sem ter os olhos ofuscados. Áreas com visibilidade externa são muito bem-vindas, porém devem ser projetadas de forma a controlar o calor excessivo que podem captar. A iluminação natural deve ser provida pela abóbada celeste e não pela iluminação direta do sol. A integração dos projetos de iluminação natural, de iluminação artificial e cores tem realmente o poder de modificar as sensações dos pacientes, minimizando suas dores, transformando os ambientes em importantes instrumentos de apoio à saúde. Sobretudo, ainda há necessidade de estudos mais aprofundados sobre o assunto.